Então, a gravação iniciou. Então, a nossa disciplina é a disciplina de estágio. Essa disciplina de estágio, ela é uma disciplina de repercurso, certo? Então, a oferta regular dos cursos do curso de turismo, ela já finalizou no final do ano passado, e agora a gente tem essa disciplina de repercurso. E esse semestre foi ofertado para vocês duas disciplinas, estágio 1 e estágio 2. Então, a gente aproveita aqui para enfatizar a vocês que não é possível o aluno ele fazer o estágio 1, a disciplina de estágio 1, e a disciplina de estágio 2 simultaneamente. Esse semestre está sendo ofertado esta disciplina de estágio 1 e no próximo e de estágio 2. E no próximo semestre, a depender da coordenação, ela deve não oferecer novamente as duas disciplinas. É importante frisar para vocês que essa disciplina de estágio, diferente das disciplinas comuns curriculares, assim dizendo, essa disciplina de estágio, ela não é bimestral, ela é semestral. Então, ela dura todo o semestre, certo? Tanto o TCC como o estágio são disciplinas semestrais, são as únicas disciplinas semestrais que vocês têm. São as disciplinas de TCC e as disciplinas de estágio. Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a universidade ela tem um órgão, digamos assim, um setor, que é a CGE, Coordenadoria Geral de Estágios, que ela é responsável por toda a organização, coordenação, direcionamento e controle dos estágios aqui na universidade. Nós temos duas naturezas de estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Qual é a diferença? O que diferencia esses dois estágios? O estágio não obrigatório é um estágio que o aluno ele pode fazer a partir do quarto período do curso. Ele não precisa estar matriculado nessa disciplina de estágio, ele não é uma disciplina, e ele serve como um complemento da carga horária do aluno, onde ele vai ter uma oportunidade de estagiar numa empresa. A diferença para o estágio obrigatório é que o estágio obrigatório ele é curricular. O que significa o estágio quando ele é curricular? Significa que significa que o estágio ele é ele é ofertado dentro de um período regular de curso. Se vocês se recordam, não faz muito tempo, no ano passado foi ofertado para vocês, no primeiro semestre, 25.1, a disciplina de estágio 1, e no 25.2, a disciplina de estágio 2. E aí o aluno, ele era obrigado, ele só poderia começar e terminar a disciplina dentro daquele período letivo, porque ele é curricular, ele obedece à grade curricular dos cursos, certo? Então, aí está para vocês a página da CGE, se alguém quiser anotar, é ufpi.br/CGE, certo? Tá aqui, ó, tá bem aqui disponível para vocês, o endereço da CGE. E lá na página da CGE, se você olhar aqui nesse canto superior esquerdo aqui, nesses três pontinhos, certo? Você vai identificar uma relação, você vai encontrar a relação de empresas que existem em convênio com a universidade, né? Aqui nessas últimas notícias, você encontra o calendário acadêmico, né, regular, calendário de estágio, tanto para os cursos do SEAD quanto para os cursos presenciais. Então, essa informação fica disponível na página da CGE. E aí, como eu falei para vocês, quando você clica aqui nesses três tracinhos aqui no canto superior esquerdo, você vai ser direcionado para esses diversos menus aqui, submenus. E nesses menus e submenus, a gente vai encontrar a lista de convênios de estágio. É uma listagem, é uma listagem onde você vai encontrar todas as empresas conveniadas com a Universidade Federal do Piauí, certo? Se nós formos olhar atualmente, deixa eu só avançar aqui para vocês verem. Aí o que está aparecendo para vocês, aparece uma listagem dos convênios até
E aí vocês têm um convênio até 2025. Mas deixa eu só atualizar vocês. Essa lista de convênio, ela foi atualizada agora no dia 7. Ela foi atualizada em 9 de fevereiro de 2026. Essa lista, ela está atualizada, certo? Então, lá vocês vão ter acesso a essa lista, é pública, você consegue baixar ela num arquivo .xls, num arquivo Excel, para que você possa ter acesso a esses convênios já existentes entre a universidade e empresas que podem receber estagiários oriundos provenientes aqui da universidade. Aqui é só para mostrar para vocês a quantidade de empresas que nós temos conveniadas, cadastradas com a empresa. E aí você pode fazer esse questionamento. Professor, e se a minha empresa, essa empresa onde eu pretendo estagiar, ela não tiver convênio com a universidade, o que que eu posso fazer? Se a sua empresa, né, se a sua empresa, no sentido da empresa que você gostaria de estagiar, que você vai estagiar, que você pretende estagiar, se essa empresa ela já possui convênio, ótimo. Se ela aparecer nessa listagem da universidade, ótimo. Isso facilita e muito os processos, os trâmites que a gente precisa seguir de estágio para você, de firmamento de convênio. Agora, se a sua empresa ela não possui convênio, não tem problema nenhum. Certo? Nós iremos firmar esse convênio para vocês. O que é importante a gente perceber? Que existem 3 momentos distintos ao longo dessa disciplina. A primeira etapa, digamos assim, da disciplina, o primeiro momento, é esse momento aí que a gente está chamando para vocês de momento do convênio, certo? Que vai envolver duas pessoas jurídicas, né, duas empresas. Que pessoas jurídicas são essas? A universidade, a UFPI, e a empresa onde você irá fazer o estágio. Para que você possa estagiar numa empresa, primeiro passo, antes de você ir até a empresa começar a estagiar, é preciso que haja firmado entre a universidade e a empresa um convênio de estágio, onde nesse convênio a empresa e a universidade assinam um contrato que tem validade geralmente de 5 anos, né, estabelecido o convênio, e nesse contrato fica estabelecido o convênio e fica estabelecido que a partir daquela data, a partir daquele momento, a universidade ela pode ceder estagiários para aquela empresa e do outro lado, aquela empresa ela pode receber estagiários da universidade, ela pode receber alunos da universidade na condição de estagiários, tá certo? O outro momento, o segundo momento, é esse momento do estágio, da gente cadastrar o estágio. Nesse primeiro momento, como a gente falou para vocês, nesse primeiro momento, nós cadastramos o convênio. É uma relação entre duas pessoas jurídicas, empresa e universidade. Já nesse segundo momento, é o cadastro do estágio. No primeiro, a gente firma o convênio, como eu falei para vocês há pouco. A partir de firmado o convênio, a empresa recebe estagiários, a universidade ela cede estagiários para a empresa. A partir do momento do convênio firmado, o segundo momento, a segunda etapa, é esse aqui do cadastro do estágio. E esse momento, ele envolve 3 pessoas distintas. A empresa que irá receber o estagiário, a universidade, a UFPI, que irá ceder o estagiário para a empresa, e o terceiro é o aluno, o estagiário propriamente dito. Então, nesse segundo momento, onde nós vamos cadastrar o estágio de vocês, ele vai envolver essas 3 pessoas: a empresa, a universidade e o próprio aluno. E depois de todo esse aspecto documental formalizado, concluído, a gente entra para a parte acadêmica. Essa parte acadêmica, que é onde vai, de certa forma, ter uma relação direta com a nota de vocês, né? Porque estágio ele é uma disciplina, e como toda disciplina, ele tem uma nota. Então, o que vai acontecer? Essa nota de vocês está relacionada a essa parte acadêmica, que lá no final, mais à frente, vou deixar disponível para vocês na nossa plataforma, no SIGA, é um modelo de relatório de estágio,
onde esse relatório é um relatório, um documento que vocês apresentam ao final da disciplina, onde vocês vão fazer um relato das experiências, dos aprendizados que vocês tiveram ao longo do estágio de vocês. Ok? Até aqui alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então, vamos em frente. Como eu falei para vocês, o convênio, ele envolve duas pessoas jurídicas, que é justamente a empresa e a universidade. Então, tanto essas duas partes, elas celebram um convênio, e aí só reforçando o que eu falei há pouco, convênio firmado significa que, a partir daquela data do convênio, a empresa recebe estagiário, a universidade cede estagiário. Professor, hoje é dia 31 de março, a minha empresa não tem convênio, nós iremos firmar o convênio ainda. Digamos que o convênio ele esteja firmado, aprovado, quarta-feira da próxima semana, em abril. E aí a pergunta é: eu posso colocar como se o meu estágio tivesse começado lá por volta, por exemplo, do dia 16 de março, uma segunda-feira? Não, não pode. Se você assistir no nosso exemplo hipotético, o convênio está celebrado, aprovado no dia 8 de abril, na próxima quarta-feira, na quarta-feira da próxima semana, então somente a partir dessa data, do dia 8, é que pode o seu estágio começar. Seu estágio ele não pode começar sem convênio firmado. É uma obrigatoriedade a existência desse convênio, desse compromisso entre essas duas pessoas jurídicas, certo? E o documento formal, como nós fizemos para vocês, é justamente o termo de convênio. Já já eu vou mostrar na prática para vocês como que a gente solicita, que informações vocês precisam passar para que a gente possa trabalhar o termo de convênio, certo? E aí, tem um questionamento. Como eu consigo um estágio? Aquilo que nós falamos para vocês. Você vai olhar os convênios existentes, você vai procurar uma empresa para estagiar dentro daquela seu convênio. Se não existir o convênio, nós iremos preparar para vocês esse convênio, certo? E aí o que que acontece? Para que a gente possa solicitar esse convênio, a gente traz aqui para vocês alguns documentos, alguns formulários que estão disponíveis para vocês lá na disciplina no SIGA, e esses são esses formulários que vocês precisam estar enviando para a gente. Eu não vou seguir a ordem, eu vou começar com a carta de encaminhamento, certo? Esse formulário aqui do meio. O que que é essa carta de encaminhamento? A carta de encaminhamento é um formulário que vocês têm aí, não é obrigatório todos vocês preencherem. É só uma carta de apresentação do estagiário. Você que já tem um estágio firmado, não tem necessidade dessa carta, já sabe onde vai estagiar, já está em contato com a empresa, ótimo. Mas tem pessoas que ainda não sabem onde irão estagiar, ainda irão procurar a empresa onde eles pretendem fazer esse estágio. E, às vezes, é interessante que o aluno, quando ele vá até a empresa se apresentar como estudante do curso de turismo, como possível formando, que está precisando de oportunidade de estágio, às vezes é interessante se ele tiver consigo algum documento formal que apresente o aluno, diga que ele é aluno do curso de turismo, que ele está terminando o curso, que ele pretende e precisa dessa oportunidade de estágio. Então, essa carta de encaminhamento é um documento de apresentação do aluno, o aluno preenche, encaminha para a gente, e a gente, na condição de coordenador de estágio, professor orientador da disciplina, a gente assina, certo? Dando fidedignidade e veracidade do documento, tá certo? Não é bem não é uma declaração, certo? Mas é uma apresentação do aluno para a empresa, né? Olha, está aqui esse aluno, ele é nosso aluno do nosso curso, ele faz o curso de turismo, ele está no momento de estágio, ele precisa dessa oportunidade, tá certo? O outro que se coloca aí é o formulário de informações gerais. Tanto ele como o plano de atividades, por que ela está assim, não? Porque você vai colocar o seu nome lá, entendeu? Tem uns espaços, vocês preenchem esses espaços, tá certo? Eu vou parar o compartilhamento agora e eu vou abrir aqui para vocês esses documentos, certo? Só para estar mostrando para vocês
todos eles. Eu acho que fica melhor a gente já está colocando aqui disponível para vocês. Só um momento. Deixa eu abrir aqui os documentos. Tá, docente. Eu vou abrir aqui a turma. Vou abrir aqui a turma de estágio 1, que é a turma. Pronto, modelo carta de encaminhamento, está aberta. Só abrindo os documentos, pessoas, já já. Só um momento. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Só um momento. Pronto, já está, acredito que está disponível para vocês aí, não está? A carta de encaminhamento. Então, o que que acontece? Essa carta de encaminhamento, ela é só um documento formal, e é como vocês visualizam aí, ó, Ilustríssimo Senhor, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Pronto, tá aí, Ilustríssimo. Ao cumprimentar, Vossa Senhoria, nosso aluno, nossa aluna, regularmente matriculado, referido aluno solicita a possibilidade de vaga para realização de estágio curricular supervisionado, cuja duração mínima deverá ser de... Aí, essa duração, vocês precisam olhar no SIGA A, certo? Porque o que acontece? Nós temos duas disciplinas de estágio sendo ofertadas. A de estágio 1 e a de estágio 2. A de estágio 1, quem está matriculado na disciplina de estágio 1, a carga horária do estágio é de 120 horas. E quem está matriculado na estágio 2 é de 180 horas. Então, se você acha que precisa dessa carta, você vai preencher ela aqui, esse documento ele está em Word, né, ou seja, ele está editável. Então, você vai editar, coloca aqui seu nome, coloca aqui estágio 1, 120 horas, estágio 2, 180 horas. E aqui você coloca a data que você pretende estagiar naquela empresa, certo? Feito isso, de data, e aqui a gente assina para vocês. A gente coloca a data, por exemplo, próxima semana. Se for por exemplo, você vai segunda-feira lá, então você manda para a gente dá até aqui, por exemplo, 6 de abril, e a gente assina aqui e devolve para vocês, certo? Você pode mandar para o nosso e-mail, se for o caso, a gente está respondendo para vocês sem problema algum. Certo? O outro documento, que é o formulário de informações gerais, deixa eu compartilhar ele com vocês agora. Pronto, ele está sendo compartilhado com vocês nesse momento. Que eu tô... Então, esse formulário aí é o primeiro formulário que vocês precisam estar encaminhando para a gente, certo? Esse formulário aí é o formulário de informações gerais. É um documento também editável, ele está em versão .doc, ele está em um Word. E aí, o que que acontece? Esse documento, ele traz algumas informações que são essenciais e que são obrigatórias para que a gente possa cadastrar o convênio e o estágio de vocês, certo?
Então, o que que acontece? Aqui você vai colocar os dados principais do aluno, no caso de você, aluno, seu nome, a matrícula e o CPF, os dados da empresa. Então, primeira coisa que a gente chama atenção é que aqui nos dados da empresa, o primeiro que ele coloca aí é a razão social. E aí, em relação à razão social, é interessante a gente perceber o seguinte, que existe uma diferença entre razão social e nome fantasia, certo? O nome fantasia é aquele nome, digamos assim, social da empresa que ela se apresenta para o mercado. É o nome que ela utiliza para as estratégias de marketing dela, para as campanhas dela, é aquele nome que ela coloca lá no letreiro, na fachada da empresa. Ali é o nome fantasia, certo? Então, nesse caso aqui, a gente não quer o nome fantasia, a gente quer a razão social da empresa. É como se fosse o nome dela realmente de fato. Então, por exemplo, é o nome que está lá no seu registro, lá de quando você nasceu. Então, ali é a sua razão social, digamos assim, é o seu nome de fato. Ah, mas você tem um apelido, que as pessoas te conhecem. Então, ali, aquele teu apelido é o teu nome fantasia, digamos assim, é o nome pelo qual você é conhecido. Então, a gente pede razão social, CNPJ, o endereço completo com o CEP, e aí eu chamo a atenção quando a gente coloca com o CEP, porque o que acontece? Quando eu vou cadastrar as informações, quando eu vou solicitar para a CGE o convênio entre a empresa e a universidade, tem alguns campos que são obrigatórios. Tipo quando você vai preencher um cadastro de algum site, de alguma loja, alguma empresa, você vai cadastrar alguma coisa e tem lá aqueles asteriscos, como campo obrigatório que você precisa preencher, da mesma forma acontece com a gente aqui no CIGA, quando a gente vai cadastrar material de estágio, certo? Então, tem campos que são obrigatórios. Então, se você não colocar, quando eu coloco o endereço completo, é você colocar o endereço, rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal e o CEP. É obrigatório ter o CEP, senão não consigo cadastrar. Aí você vai colocar o nome do representante legal da empresa, pode ser o dono da empresa, o representante. É aquela pessoa que legalmente ela pode assinar, ela pode representar a empresa. É o cargo que ela ocupa, o CPF, o e-mail. Esse e-mail pode ser da pessoa ou o e-mail da própria empresa, não tem problema nenhum. O telefone, eu coloquei aí 862222 só para ilustrar, certo? E também tem alguns dados que a gente pede aí que são dados do estágio. O início que você vai começar o estágio, o dia que você vai terminar, o turno que você vai estagiar e o horário. Segunda a sexta, segunda a sábado. Lembrando, não tem estágio dia de domingo, certo? Para feitos de cadastro no sistema, o sistema ele só contempla de segunda a sábado, certo? Domingo não é possível cadastrar como dia de estágio. E outra coisa importante, você precisa colocar o horário, certo? Para a gente fazer uma verificação da quantidade de horas que você estagia por dia e da quantidade de horas que você estagia por semana. Por quê? Porque a legislação, existe uma lei, a lei de estágio, a lei do estágio, a legislação coloca que o limite máximo de horas que você pode estagiar por dia são 6. Você não pode trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. É no máximo, perdão, você não pode estagiar 8 horas por dia, no máximo 6 horas. E você não pode estagiar mais do que 30 horas por semana. Esse é o limite também colocado pela legislação. Logo depois dessa parte do horário, aparece aqui um novo sujeito, que é a figura do supervisor de campo. Quem é esse, quem é esse supervisor de campo? Esse supervisor de campo é a pessoa que vai acompanhar você, é a pessoa que vai acompanhar você no estágio, certo? A pessoa da empresa. Não necessariamente precisa ser o dono. Ah, não é o dono não tem disponibilidade. Vou estagiar, por exemplo, num hotel, numa pousada. E o setor que eu vou estagiar do hotel, da pousada, por exemplo, tem uma pessoa que me acompanha, que me supervisiona, que é a pessoa responsável por aquele setor. Por exemplo, eu vou estagiar na recepção do hotel. Eu tenho ali uma pessoa que é responsável por aquele setor.
Então, aquela pessoa ela vai supervisionar você no dia a dia, no estágio, certo? Pode coincidir com o dono do meio de hospedagem, digamos assim, pode, mas não obrigatoriamente. E só lembrando que tanto o CPF como o e-mail, eles são itens obrigatórios, tá certo? Perguntaram aí, manhã e tarde pode fechar a carga horária. É como eu falei para vocês, existe um limite diário de até 6 horas, certo? Então, se eu botar, por exemplo, manhã de 8 às 18 horas, não é possível. O que pode acontecer, por exemplo, eu começar um estágio às 10 da manhã e terminar às 16 horas, por exemplo. Não tem problema nenhum você começar ele pela manhã e terminar à tarde. Ou você começa ele à tarde e terminar à noite, não tem problema nenhum, certo? Mas no caso do estágio, por exemplo, é importante frisar para vocês também que não pode extrapolar as 22 horas, certo? A questão do horário noturno. Então, esse é o formulário de informações gerais, certo? Esse é o formulário de informações gerais que vocês precisam apresentar para a gente lá no Cigar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora aqui a minha tela do Cigar. Pronto, está disponível para vocês. Eu vou só inverter aqui, visualizar como aluno. Ó. Se vocês observarem, eu estou na turma de estágio 1, certo? A turma do pessoal de estágio 1. E aí eu vou botar aqui visualizar como aluno, só para mostrar para vocês, essa é a tela que vocês têm. Então, o que que acontece? Aqui vocês vão verificar, como eu falei para vocês, o modelo da carta de encaminhamento para estágio. Aqui eu coloquei um link de um grupo de WhatsApp. Ninguém é obrigado a entrar nesse grupo. É apenas, às vezes, para facilitar a comunicação. Então, sempre que possível, quiserem tirar alguma dúvida, ou que eu quiser postar alguma informação, é um caminho mais rápido, mas não formal, digamos assim, de comunicação, ele facilita. Então, na medida do possível, a gente pode estar utilizando esse grupo de WhatsApp. Já vi que alguns de vocês já entraram no grupo, mas eu repito, é facultativo, não é obrigatório o ingresso do aluno neste grupo. E aí vocês veem justamente os dois formulários que eu falei para vocês, que são essenciais nesse processo do estágio. Formulário de informações gerais, que o pessoal carinhosamente chama de FIG, e o plano de atividades de estágio, também carinhosamente chamado de PAI, certo? Então, esses são os dois formulários que vocês irão baixar, preencher e encaminhar para a gente. Importante, toda documentação de estágio, toda e qualquer documentação de estágio, o envio, o recebimento, todo tem que ser feito pelo SIGA. Você não vai mandar nada para o meu e-mail, você não vai mandar nada para o WhatsApp. Eu não avalio documentação por WhatsApp, certo? Todo esse fluxo documental ele é feito via SIGA. Então, eu mostrei para vocês o formulário, agora há pouco, o FIG, né, o FG. Se você clicar aqui, você vai perceber que ele vai baixar o formulário. Não sei se aparece para vocês. Mas na hora que você clicar aqui, ele vai baixar. Uma outra opção também para você ter acesso ao formulário é você vir em atividades, tarefas, e você encontra aqui elas que está disponível para vocês até o momento, certo? Então, isso é o que está disponível para vocês até o momento. Formulário de informações gerais e o plano de atividades. Ó, essas outras aqui que estão em 2025, por enquanto, vocês desconsideram. Eu ainda vou abrir para vocês no momento mais oportuno. Se a gente observar aqui, 2 pessoas já enviaram formulário de informações gerais, certo? E a título de informação, o estágio está atualizado. Quem me mandou documentação, eu já analisei, inclusive tem pessoas já com o estágio cadastrado. Então, de uma turma de 20 e poucas pessoas, como vocês estão vendo aí, até o presente momento, apenas 2 pessoas enviaram os formulários. Eu vou retornar aqui para a página principal, certo? Eu vou sair, vou voltar para o meu acesso. Eu vou só mostrar para vocês aqui aquilo que eu estava falando para vocês em relação ao cadastro.
Toda vez que vocês me encaminharem formulário de informações gerais preenchido, a primeira coisa que eu vou fazer depois de salvar o formulário, um local específico para vocês, para cada um de vocês, eu tenho uma pasta específica, e eu faço um controle geral de cada estagiário. Vou até mostrar para vocês aqui, vou parar aqui, trocar o compartilhamento. Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Só para vocês visualizarem, ó, aqui é de uma outra turma minha, certo? Não é do turismo, não. E aí, o que que acontece? Se vocês olharem, observarem aqui, ó, eu tenho o nome de cada aluno, e à medida que o aluno vai mandando a documentação, eu vou fazendo todo esse controle aqui, ó. Você vê aqui 31 de março, né? Então, o aluno submeteu o termo de convênio. Esse aqui, por exemplo, esse que vocês estão vendo aqui, segundo esse aqui, ele já está com o convênio dele, o estágio dele cadastrado. No caso, esse aluno aqui, ele está esperando o termo de convênio dele, está aqui, ó, o termo de convênio ser aprovado. É quando o termo é aprovado, eu encaminho para o aluno, aí o aluno leva para a empresa assina, o aluno manda para a CGE para que ela possa aprovar o convênio. E aí depois a gente vem cadastrar o estágio. Mas não se preocupe que sempre que eu mando alguma documentação para você por estágio, eu mando toda uma explicação de como você deve proceder, tá certo? Então, cada um de vocês eu faço esse controle individual. Vou voltar novamente lá para a página do Siga, vou estar mostrando para vocês. Pronto. Então, o que acontece? De posse das informações que vocês vão encaminhar lá no formulário de informações gerais, eu vou aqui consultar o convênio, né, nessa aba aqui de consultar o convênio, e aí quando eu for consultar esse convênio, deixa eu abrir aqui a tela para vocês, eu vou colocar aqui o CNPJ da empresa, certo? E aí ele vai me dizer se o convênio existe ou não. Se o convênio está aprovado, se o convênio não existe, se o convênio já finalizou. O que que significa o convênio finalizou? É porque já existia um convênio, só que o convênio já encerrou e não foi renovado. A gente precisa renovar esse convênio. Porque cada convênio que é firmado, pessoas, ele tem duração de até 5 anos, certo? Ele não é eterno, assim, enquanto as empresas exigirem. Então, o convênio ele tem um início e um fim. Terminou, ele finaliza. E aí, aparecendo uma nova oportunidade, esse convênio ele é renovado, ele é atualizado. E aí, se eu verificar, como eu falei para vocês, eu vou aqui em consultar convênio, e eu verifico que o convênio não existe entre a universidade e a empresa, eu vou clicar nessa outra aba aqui de cima, ó, aqui, ó, solicitar convênio. E aí eu vou solicitar esse convênio. Aí é o que eu falei para vocês, certo? Ó, tem uma série de campos que são obrigatórios. Então, se vocês não me passarem informação, ou não me passarem a informação correta, eu não consigo cadastrar e solicitar esse termo de convênio, tá certo? Então, é muito importante que, além de mandar essas informações, que vocês tenham essa preocupação de encaminhar os dados corretos. Por exemplo, hoje eu recebi, não do turismo, mas de outro curso, a documentação de uma aluna, e lá ela colocou o e-mail do responsável legal pela empresa, e no e-mail ela colocou assim, lá no final, @gmail. Então, não existe um e-mail sem o ponto .com. Né? Não existe e-mail sem um arroba, e não existe também, no caso, ela botou gmail.com. Ela não colocou o ponto .com, só estava @gmail. E da mesma maneira também, no CPF do representante legal, ficou faltando um número. Como às vezes falta no CNPJ, ou às vezes tem algum erro de digitação, e aí não bate. Então, é preciso que vocês tenham cuidado com essas questões. Cadastrado o, cadastrado o convênio, convênio aprovado, a próxima etapa é cadastrar o estágio.
É como eu falei para vocês lá no início da nossa aula. O, 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 o convênio, ele é celebrado entre a universidade e a empresa, certo? Duas pessoas jurídicas. E também nós temos, depois desse convênio jurídico firmado, nós temos o cadastro do estágio, certo? E para cadastrar o estágio de vocês, eu preciso do plano de atividades do aluno, certo? Assim como vocês vão enviar o formulário de informações gerais, o FIG, vocês também precisam encaminhar para a gente o plano de atividades. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Está aqui, modelo, plano de atividades. Estou com a chave aqui. E aí, o que que acontece? Como vocês observam aí, ele é muito similar ao... Também ele vem aqui algumas informações que são relevantes e são necessárias, né? O nome do aluno, matrícula, aqui eu já preenchi o bacharelado que é em turismo, nome do... Aí vem aqui o local do estágio concedente, que é o nome da empresa, o nome do supervisor, o nome do orientador já está aqui disponível para vocês. Aí ele pergunta, carga horária semanal, se é de 20 horas, se é de 30 horas, aí vai depender da quantidade de horas que vocês irão estagiar por dia. Por exemplo, se você vai estagiar de segunda a sexta, 4 horas por dia. Então, de segunda a sexta são 5 dias. 4 horas por dia, 4 vezes 5, 20. Aí você vai e marca. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Pronto. Aí você vai e marca 20 horas. Não, eu vou estagiar de segunda a sexta, 6 horas por dia, de 8 às 14, por exemplo. Aí já não seriam mais 20 horas, seriam 30 horas. Aqui está marcado os dois, mas é só para ilustrar que vocês vão marcar. Professor Kelsen, e se eu estagiar 5 horas por dia de segunda a sexta? Aí nós teremos 25 horas. Vejam o seguinte, esse documento ele está disponível para vocês em Word e ele está editável. Então, você vai fazer o quê? Se são 25 horas, você vem aqui, pode apagar as 30 e aqui você modifica para 25. Não tem problema nenhum. E aqui a gente tem também duas outras informações importantes, né? O auxílio, a bolsa financeira e o auxílio transporte. Outra diferença entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, que eu não falei no início porque preferi deixar para agora. O estágio não obrigatório, por lei, o aluno ele precisa obrigatoriamente receber um auxílio financeiro através da bolsa, Bolsa Auxílio, que é dado pela empresa. Já no estágio obrigatório, que é isso que a gente está falando aqui da disciplina, a empresa ela não é obrigada a dar para o estagiário esse auxílio financeiro, certo? Então, se a sua empresa a empresa que você vai estagiar, se ela vai te dar um auxílio, ótimo. Aí você vai colocar o valor aqui que ela vai te dar o auxílio. Professor, eu vou estagiar de graça. Nesse sentido, vou estagiar apenas pela experiência, não vou receber nada financeiramente da empresa. Então aqui você vai deixar em branco, ou para não deixar em branco, o que que você vai fazer? Você vai colocar zero. Da mesma maneira, você vai fazer com o auxílio transporte. Se você recebe, você coloca o valor, se você não recebe, você deixa em branco. Outro ponto importante, esse auxílio transporte, quando você for colocar ele lá aqui no formulário, você não vai colocar um valor fechado por mês. O sistema ele só aceita por dia. Então, esse auxílio transporte é por dia, tá certo? E por fim aqui, você vai descrever as atividades que você vai desempenhar no seu estágio, certo? Aqui a gente coloca para vocês, como vocês observam aí, nós colocamos 5 campos para que vocês possam descrever as atividades que vocês irão desenvolver. Professor, é obrigado ser às 5? Não, não é obrigado ser às 5, certo?
podem ser três, quatro. Agora não pode só um, certo? Mas você pode colocar outras. Por fim, você vai colocar o período de início e o período de término de estágio. Observe que tanto aqui como lá no formulário de informações gerais do FIG, a gente pede essa mesma informação, o período que começa e o período que termina o estágio. Então, muito cuidado, porque às vezes o pessoal coloca no formulário uma informação e no outro formulário outra informação. E, na verdade, elas precisam ser a mesma, tá certo? A data de início e a data de término do estágio. E aqui tem as assinaturas. O que você precisa observar? A assinatura do acadêmico é você, aluno. Então, aqui o aluno ele vai assinar. Essa assinatura, coordenador de estágios do curso e orientador da UFPI, você deixa em branco, certo? Porque essa assinatura do coordenador de estágios é o coordenador de estágios do curso de turismo e o professor que é orientador que orienta vocês no estágio. Nesse momento, quem ocupa essas duas funções do curso de turismo sou eu. Então, você deixa em branco, depois eu assino. E aqui aparece também a outra assinatura, que é a do supervisor concedente. É aquela pessoa que comentei com vocês anteriormente, que ela vai assumir a função de acompanhar vocês no estágio. É aquela pessoa que no dia a dia vai estar presente, vai estar supervisionando, vai estar orientando vocês na execução dos trabalhos que vocês irão desenvolver no âmbito do estágio. Observação. Aqui fala em registro profissional, mas não é obrigatório. Agora, é obrigatório essa assinatura. Se for uma assinatura manual, né, de próprio punho, precisa ter o carimbo, certo? Precisa ter o carimbo da empresa. Ou então a pessoa ela pode assinar com assinatura digital, ou ela pode assinar com gov.br. Professor, e se for uma assinatura digitalizada? Digitalizada não pode. Ou é digital, ou é gov.br, ou é próprio punho por extenso, mas com carimbo da empresa. Então, são esses os formulários que, a princípio, nesse momento inicial, vocês precisarão estar encaminhando para nós. Eu vou novamente colocar aqui para vocês a minha tela do Siga, só para eu mostrar para vocês qual é a importância do PAI, desse plano de atividades de estágio. Quando vocês enviarem essa documentação, aí eu já vou saber que o convênio ele está ok. Eu vou só mostrar para vocês. Eu aqui vou lá no meu módulo de estágio e vou aqui, ó, cadastrar estagiários, certo? Quando eu acessar aqui nesse cadastro, é aquilo que eu falei para vocês. Ele vai pedir algumas informações que são relevantes, certo? Então, eu tenho que definir aqui um campo para definir o aluno. Por exemplo, o nome do discente. Alguém se candidata para fazer aqui o exemplo? Aldemira. Aldemira já está até com o estágio cadastrado, né? Alguém se candidata? Sim. Não? Vou colocar aqui Aldemira, tudo bem? Mas acho que já está cadastrado, mas vamos ver aqui. Pronto, está aqui, ó. Aí vai me aparecer os dados do aluno, a matrícula, o nome completo. No caso aqui, o status da aluna, ó. Ela já é formanda. E lá do polo de Esperantina. Certo? Então tá aqui, ó. Já. Aí você observa que aqui em cima já foi cadastrado o aluno. Aí agora eu preciso cadastrar a empresa. Certo? Deixa eu pegar aqui um exemplo rapidinho. Passado. Só um momento, pessoas. Deixa eu pegar bem pelo CNPJ de uma empresa. Eu vou pegar do curso de turismo, não vou pegar de turismo, não. Só um momento. Eu vou pegar aqui mesmo.
Pronto, peguei aqui uma outra empresa que não tem relação com o turismo, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui a empresa, é como vocês observam, ó, apareceu o nome da empresa, né? Aí vocês veem aqui, ó, Construções e Planejamento LTDA, razão social. Não é nome de fantasia. O tipo de estágio, né, que é o obrigatório, o responsável pelo convênio, lá, né, o responsável legal da empresa, professor que solicitou o convênio, e aí vocês observam aqui aquilo que eu falei para vocês, aparece a data que foi solicitado o convênio e a vigência. Ó. Nesse caso, ele vai aqui até 2030. E aparece também o status do, aparece para vocês o status do convênio. Observe que ele se encontra aprovado. Então, até 2030, essa empresa ela pode receber estagiários da UFPI. Se está aprovado, significa que está tudo ok. Então, já que está aprovado, eu posso seguir. Pronto. Aí observem que agora, além da aluna, aqui no nosso exemplo aqui, né, Aldemira, a gente tem também os dados da empresa, o CNPJ, o nome, o responsável. Então, aqui já está dizendo para a gente o quê? Que essa aluna, ela vai estar estagiando já nessa empresa através de um convênio de estágio curricular obrigatório que eu falei para vocês, tem o obrigatório e o não obrigatório. Observem que aqui o obrigatório, ele fala em curricular. Por quê? Porque é do currículo regular do curso. Ele é ofertado em determinado momento e o aluno só pode começar e terminar o estágio nesse período regular. E aí, depois disso, ele vem para essas informações que, como eu falei para vocês, elas são obrigatórias, né? Tipo de estágio, aqui eu coloco a carga horária semanal de vocês, aquilo que eu falei, ó, o valor do transporte, se tiver, ele tem que ser por dia, o valor da bolsa, se você receber, o nome do professor, a carga horária total do estágio. É o que eu falei para vocês, estágio 1, 120 horas, agora eu não me recordo mais, né? E o outro 180, certo? E aí a gente vai colocar, ó, a data e o início do estágio de vocês e o horário o horário por dia que vocês começam, que vocês terminam o horário. É o que eu falei, de segunda a sexta, é de segunda a sábado, eu entro de manhã, eu entro às 8 e fico até às 12, 20 horas. Eu entro às 8 e saio às 13, 25 horas. Eu entro 8 e saio 14, 6 horas por dia, que é o limite. Né? Ou eu vou começar pela manhã, vou sair à tarde, vou estagiar só à tarde. Então, baseado nas informações que vocês irão colocar, eu vou preencher esses formulários. E outra coisa que, como eu falei para vocês, ó, ele é apenas de segunda a sábado. Ele não permite cadastrar no domingo. Outra coisa importante, professor, estágio tem seguro? Tem. Observe que já sai preenchido. No caso do estágio obrigatório, a pólice de seguro, ela é custeada pela universidade. Já sai lá tudo automático, preenchido no termo de compromisso de estágio. E aí depois vem as informações do supervisor, que é aquela pessoa que eu falei para vocês, que vai acompanhar vocês no dia a dia do estágio. CPF, o nome, o e-mail. E eu vou fazer a descrição aqui das atividades que vocês irão desenvolver ao longo do estágio. Feito isso, aqui eu avanço, certo? Eu clico aqui em próximo. A próxima tela eu não vou conseguir avançar porque eu não preenchi tudo, mas é um espelho desse formulário, só para que eu possa verificar se está tudo ok, com as informações que eu inseri. Estando tudo ok, eu coloco aqui eu coloco minha senha, e aí é cadastrado o estágio de vocês, tá certo? Para a gente estar finalizando, né, para não ficar muitas informações para vocês nesse primeiro momento, eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês um termo de convênio. Deixa eu ver se abre aqui. Vou mostrar para vocês um termo de convênio e um termo de compromisso de estágio. Consegui abrir um.
Só um momento, pessoas. Que não. Pronto, consegui abrir os dois. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é o termo de convênio, tá? Como eu falei no início da aula, esse termo de convênio, ele é celebrado, tá aqui, ó, convênio. Ele é celebrado entre a universidade, ele envolve, e a empresa. É um termo que ele envolve, como eu falei para vocês, duas pessoas jurídicas, ó. Primeira é a universidade, é representado pela reitora, e o outro é a empresa, certo? E outro aqui vem os dados da empresa, que irá receber os estagiários da universidade. Então, quando eu pego, vocês me mandam o formulário de informações gerais, eu pego aquelas informações do formulário, insiro elas no SIGA, como eu mostrei para vocês, vai para essas informações, elas vão para a CGE, eles vão analisar se está tudo ok com o CNPJ, com o CPF, se a empresa está legal, e aí automaticamente eles geram esse termo de convênio, tem as cláusulas do convênio, e aqui ao final vem os campos para a assinatura. Quando vocês receberem esse termo de convênio, ele vem aqui para o representante legal da empresa assinar e ele vem aqui para a coordenadora de estágio da universidade assinar representando a universidade. Vocês vão receber ele dessa forma, vocês vão levar para a empresa vai ler, se ela tiver de acordo, ela vai assinar, certo? Só que além da pessoa da empresa, né, do representante legal da empresa assinar aqui, observe que ele também pede duas testemunhas. Essas duas testemunhas podem ser qualquer pessoa capazes de afirmar, né, no eventual necessidade, que esse convênio foi celebrado, certo? E aí a pessoa vai colocar o nome, né, assina e coloca o CPF. Observação importante, tem que ter as duas testemunhas assinadas. Tá? Se colocar só uma, eles não aceitam, eles devolvem. Outra coisa, quando aqui no caso do representante legal, ele pode assinar com Gov, ele pode fazer com assinatura digital, certo? Pode assinar próprio punho, desde que esteja com carimbo. Se não tiver carimbo, eles também não aceitam. E o da universidade vem em branco, você pode deixar em branco, não tem problema nenhum. E aí, quando eu mandar esse documento para vocês, lá eu vou colocar toda uma explicação do que vocês irão fazer com eles. Eu vou dizer lá, imprimir duas vias, coletar as assinaturas e depois encaminhar para a CGE via e-mail. Aí eu coloco lá para você o e-mail da CGE, que é para onde você vai enviar esse documento assinado. E quando você mandar para lá assinado, eles aprovam um convênio. Convênio aprovado, eu vou cadastrar o estágio de vocês. E aí, depois desse convênio, o outro documento é o termo de compromisso de estágio. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Pronto. É esse documento aqui, ó. Termo de compromisso de estágio. Já falei isso para vocês algumas vezes. O convênio é firmado, a universidade passa a ceder alunos para a empresa passa a receber alunos. Convênio firmado é gerado um outro documento, que é um contrato, que é o TCE, Termo de Compromisso de Estágio para estágio, realização de estágio curricular supervisionado. Vou só avançar aqui, né, mas aqui ele envolve a pessoa do estagiário, a empresa e a universidade, como vocês podem ver aí. Ele traz as principais informações, certo? Endereço da empresa, ele coloca aqui, ó, ele coloca o endereço da empresa, ele coloca o período que começa e que termina o estágio, ele vai colocar aqui também a carga horária total do estágio, nesse caso aqui, 180 horas. Então, ele vai trazendo todas as informações, está aqui a causa do seguro, ó, como eu falei para vocês. Aí, como vocês observam,
Vocês preenchem o plano de atividades, me enviam as informações, eu coloco no SIGA, a CGE analisa, posso disso, ela libera esse termo aqui, o termo de compromisso de estágio, certo? Então, está aqui os deveres do estagiário, né? Então, tem as cláusulas principais desse documento, ele coloca também aqui o que vocês irão fazer no estágio, está tudo aqui, a orientação do professor Kelsen Arcângelo, vocês vão ser supervisionados pela figura lá do supervisor de estágio, está aqui, ó, 30 horas semanais, então tem todas as informações aqui. E ao final, da mesma maneira, como vocês podem até observar aí, ó, o aluno, o estagiário assina, no caso aqui, todos assinaram com o Gov, o representante legal da empresa assina. Observa que o representante da universidade, quem figura como representante da universidade aqui é o coordenador de estágios, ó, que sou eu. E aí você observa que já aparece aqui, ó, assinado digitalmente. Então, a minha parte, que é representando a empresa, ele já é assinado digitalmente no próprio documento. E aqui tem as testemunhas, ó, eu falei para vocês, são duas testemunhas, estão aqui os dados da testemunha 1, os dados da testemunha 2, e eles assinam. Se mandar só uma testemunha, eles voltam o documento. Outra coisa, para digitalizar o documento, às vezes vocês utilizam um celular. Não tem problema nenhum. O problema é quando a digitalização não sai boa, não sai legível. Se a digitalização não tiver legível, não tiver boa, eles também devolvem. Então, muito cuidado com a digitalização. Outra informação importante: vocês precisam digitalizar e encaminhar em PDF único todas as páginas do documento. É um documento oficial, um documento federal, que se trata de um órgão público federal. Então, se você mandar, por exemplo, só a última página com as assinaturas, não vale, não tem aceitação. Você tem que mandar o documento por completo em PDF único. Só quero deixar aqui clarificar para vocês também, como eu falei para vocês, né? O meu é assinado digitalmente. E aqui embaixo, ó, você observa aí como que você pode validar, verificar a validade dessa assinatura aqui, tá certo? Porque se a empresa perguntar, cadê a assinatura da empresa? Aí você vai dizer, perdão, cadê a assinatura da universidade? Aí você vai mostrar aqui, olha, assinado digitalmente e tá aqui como que você pode fazer essa verificação. Eu trouxe muitas informações para vocês num curto espaço de tempo. Está tranquilo? Alguma dúvida? A princípio, essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer, certo? Que é para justamente começar o estágio. E aí, lá no final, mais para frente, é que eu vou colocar para vocês informações relacionadas ao relatório de estágio. Não trago agora, porque o estágio em si, vocês só vão trabalhar com ele mais para o final do estágio, e para não trazer muitas informações ao mesmo tempo, eu prefiro segurar um pouco essas informações do relatório de estágio e das fichas pelas quais vocês são avaliados. Tá legal? Mas, por exemplo, só a título de informação, a turma de estágio 2 já tem uma pessoa com estágio cadastrado, até aqui na aula, como eu falei, a Aldemira, ela já mandou documentação, já verifiquei, a empresa já tinha convênio, então a gente já, digamos assim, popularmente falando, queima algumas etapas dessa etapa documental, então o estágio dela já está cadastrado, falta só ela pegar as assinaturas e encaminhar no SIGA, mas a gente mandou todas as orientações. Então, o pessoal de estágio 2 já tem uma pessoa cadastrada. Deixa eu ver aqui o estágio 1 rapidinho. Como que está a situação do estágio 1? Estágio 1, duas pessoas já enviaram, Nájera e a Valvelange Andressa. As duas também já estão para o estágio cadastrado. Então, assim, a princípio seria isso. Tá? Eu vou pedir licença a vocês só para a gente parar a gravação.